A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Isto é super bom. Fibras. As fibras são essencialmente encontradas em alimentos de origem vegetal e elas são muito benéficas para a nossa saúde. As fibras estão presentes também nas proteínas vegetais da Superbom. Entre os benefícios da fibra estão: auxilia na perda de peso, auxilia o sistema imunológico, previne o câncer de colo e combate a prisão de ventre. Isto é super, isto é bom, isto é super bom! Oi pessoal do VegTube! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de cheesecake. Você vai se surpreender quando você fizer essa receita aí na sua casa, porque ela fica perfeita, como todo bom cheesecake deve ser. Uma camada crocante por baixo, o creme bem aerado, macio e cremoso e uma camada de geleia por cima. Então vamos lá, eu vou começar pela massa. Nós vamos utilizar aveia, amendoim, farinha de castanha de caju, açúcar e uma pitada de sal. Nós vamos bater todos esses ingredientes para formar uma farinha. Primeiro a gente vai pulsar. E depois que já estiver um pouco triturado, aí a gente bate
Agora, em uma travessa, a gente vai colocar esses ingredientes triturados. Junto com esta mistura, nós vamos colocar a farinha de trigo, misturar um pouco. E, por fim, colocar o óleo de coco. O segredo agora está em misturar com as mãos. Então, é importante amassar com as mãos, porque o óleo de coco ele é grosso, né? Ele é uma pasta. Então precisa mexer assim, desta forma. É importante que a massa fique com esta consistência. Ela fica toda unida, tá vendo? Em uma forma com fundo falso, ou se você não tiver a forma com fundo falso, pode colocar papel manteiga, colocar esta massa no fundo, tá? E aí é só apertar e ir modelando no formato da forma. Pronto, agora é só levar ao forno por 15 minutinhos e a massa estará finalizada. Enquanto a massa assa, nós faremos o creme branco que fica no meio do cheesecake. Para isso, nós vamos utilizar o tofu. Acreditem que vai ficar muito saboroso e você nem perceberá que tem tofu na receita. A farinha de caju, o açúcar, o leite de coco, o óleo de coco, vamos ralar um pouco de noz moscada, uma pitadinha de sal, uma colher de baunilha, 30 gramas de agar-agar, e aí a gente vai bater tudo no liquidificador e depois misturar o suco de limão. O limão é importante colocar no final para que a receita não fique amarga. Sobre aquela massa crocante que a gente já assou, nós vamos colocar o creme por cima. Você pode passar uma colher por cima do creme para deixá-lo nivelado. Agora leve à geladeira por cerca de 2 horas, para depois a gente colocar a geleia. Eu já tirei o cheesecake da geladeira, ele ficou lá por cerca de 2 horas e a consistência ficou perfeita. Eu vou utilizar a geleia da Super Bom, porque ela é super saudável, ela não contém adição de açúcar e além disso é muito saborosa. A que eu vou usar hoje vai ser a de frutas vermelhas com chia. Em uma panela, nós vamos colocar um pote de geleia de 300 gramas. Vamos acrescentar também um pouco de suco de laranja. É importante cozinhar até ela ficar com uma consistência mais líquida. Pronto! Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho para a gente colocar em cima do nosso cheesecake. Eu deixei a geleia esfriar um pouquinho. E agora a gente vai colocar por cima desse creme a geleia. Percebam como o cheesecake fica incrível, gente. Uma camada de massa crocante por baixo, o creme branco super cremoso e durinho e a geleia por cima, que dá um toque adocicado no nosso prato. Fica muito incrível. Eu vou experimentar para ver se realmente ficou bom. Você não pode deixar de fazer na sua casa, fica muito saboroso. Tenho certeza que você vai amar. Experimente e depois comente aqui embaixo para a gente saber qual foi a sua experiência. Se você gostou dessa receita, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho, porque sempre vão notificações novas para você e toda semana a gente posta uma nova receita. Até mais, tchau, tchau!
sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, prazer muito grande estar mais uma vez com você aqui em mais um culto de nossa igreja, do nosso distrito. Eu sou o pastor Harley, seja bem-vindo ao culto distrital do distrito do Bela Vista, aqui de Bauru, na Paulista Oeste. Eu saúdo com a paz do Senhor cada amigo que se chegou aqui através de um convite dos nossos irmãos, e principalmente as minhas queridas ovelhas lá do Horto Aimorés, lá da Vila São Paulo, do Gasparini, do Parque Jaraguá, do Meiridota e da nossa igreja sede, a Igreja do Bela Vista. Tenham todos uma boa semana e que nesses momentos que nós passarmos juntos, você possa ser abençoado, não só você, como a sua querida família também. Acabamos de terminar a Semana Santa de 2021, que mesmo que foi pelos canais das nossas redes sociais online, foi uma bênção. Foi muito bom ter estudado, refletido sobre os assuntos dessa semana, e eu espero que você também tenha recebido e revigorado a sua fé nesta semana. Estamos no finalzinho da Semana Santa. Este é um culto gravado especialmente para o programa do Domingo de Páscoa,
mas quem sabe você vai assistir em algum outro momento, ouvir esse sermão. Não importa o momento que você for assistir, eu desejo que nesse momento seja um momento de ricas bênçãos do nosso Senhor. Antes de nós começarmos, eu queria fazer um convite especial para vocês. Durante os domingos, nós estamos criando um hábito de estudar as doutrinas da nossa igreja nos cultos evangelísticos de domingo. É uma classe bíblica, pode ser um culto normal, uma música diferente, uma arrumação diferente na igreja, mas acima de tudo, o principal é nós aprendermos um pouco mais da doutrina adventista através da Bíblia. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você. No próximo domingo nós iniciaremos um estudo da Bíblia numa classe bíblica que nós estamos tentando motivar os irmãos a terem todos os domingos na igreja local. Enquanto não houver a possibilidade de nós abrirmos a igreja e estudarmos a Bíblia presencialmente, eu estarei fazendo aqui nos próximos domingos os estudos deste curso bíblico de 8 semanas chamado Futuro com Esperança. É um curso bíblico que eu mesmo fiz, com os temas, tem um guia de estudo que eu vou disponibilizar e você pode acompanhar, aprender para poder passar para alguém ou convidar para estudar junto com alguém, mesmo que esse convite seja cada um na sua casa nesses momentos. Por favor, eu peço que você seja usado por Deus e pelo Espírito Santo como instrumentos na propagação do Evangelho a toda tribo, língua e povo, e começa em nossa casa com os nossos filhos, se estende para os nossos familiares, os nossos vizinhos e o bairro onde nós vivemos. E como igreja, nós sejamos então relevantes, levando essa mensagem de esperança às pessoas que em 2021 não sabem o que lhes reserva no futuro. O programa chama Futuro com Esperança e esse nome tem um objetivo. No futuro da nossa vida, no futuro da humanidade, nós cremos que Jesus vai fazer nova todas as coisas. Por isso que nós estudamos sobre a esperança. É um lema muito corrente em todas as nossas atividades. Então eu convido você para no próximo domingo começar comigo esse estudo e assim aprendermos juntos e você poder replicar isso aos seus amigos e os seus conhecidos. Tá bom? Fica esse convite. No próximo domingo, então, nós começamos. Hoje, de forma muito especial, eu queria fazer um culto com um tema sobre a Semana Santa, final da Semana Santa. Hoje nós relembramos, há quase 2000 anos atrás, que Jesus Cristo, então, se entregou por nós. No sábado, conforme o mandamento, o seu mandamento, o quarto mandamento da lei eterna de Deus, ele descansou na sua morte também. E no domingo ele ressuscitou. Por quê? Porque Jesus tem o poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança também da nossa ressurreição e vida eterna. Então hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre este último final de semana de Jesus. O tema do culto desta noite é as últimas 24 horas de Jesus. O plano da redenção, que já estava combinado entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde a fundação do mundo, dizia que em algum momento da história da humanidade, Jesus viria como nosso Salvador, seria encarnado de forma espiritual e espetacular através do poder do Espírito Santo, e então ele cresceria, viveria e teria um ministério de homem como nós, carregando as nossas dores, carregando os quase 4.000 anos que o homem se deteriorou como raça, como mente, como físico, como saúde, e ele então pegaria aquele último momento onde Adão falhou, e então ele levaria a obediência de Deus até o último momento da cruz. Então só assim ele poderia então morrer para substituir eu e você na cruz do Calvário. Jesus então passou essas últimas 24 horas, e são os últimos momentos de Jesus, em seu último dia, e isso vai nos levar a uma boa reflexão espiritual. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser uma Bíblia física mesmo, digital, porque nós vamos ler vários versos hoje. Eu queria que você lesse na sua Bíblia. Está tudo ali nos Evangelhos, então você já marca ali Mateus, porque a gente vai ler bastante versos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? No livro Desejar de Todas as Nações, na página 83, o Espírito de Profecia nos diz que far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais.
Por isso, analisar os últimos momentos de Cristo é uma coisa muito importante para nós. Isso vai fazer com que o nosso coração se abra à presença e ao trabalho do Espírito Santo. E eu queria aqui então ler algumas coisas com você dos últimos momentos da vida de Jesus. Então, estou fazendo esse exercício junto com vocês, para nós lermos os últimos momentos da vida de Cristo. O que Jesus enfrentou por causa de nós? Existem 3 coisas, queridos amigos, que nesses últimos momentos foram muito impactantes na vida de Cristo. A primeira coisa que nós encontramos naquele último momento de Cristo é a solidão do Getsemane. Jesus chamou alguns dos seus mais chegados amigos e então foi até o jardim do Getsemane orar um pouco, logo depois ali dele ter feito a Santa Ceia. E naquele momento ele se sentiu só porque os seus amigos o abandonaram. E Jesus ali então diz a história da Bíblia que soa o suor misturado com sangue. Uma vez eu li um artigo médico dizendo que é possível alguém suar junto com o suor vir sangue. Os capilares das nossas veias e das nossas artérias, quando está sobre uma pressão muito grande, algo que está machucando o coração, um momento de estresse muito grande, é possível que se dilate, então algumas gotas de sangue também podem sair pelo suor. Veja, Jesus estava ali num momento terrível da sua vida. Ele não estava com medo de enfrentar os soldados, de enfrentar a vergonha da cruz, nem ele estava preocupado com as machucaduras que viriam. Mas Jesus estava tão preocupado porque o seu sacrifício seria rejeitado por milhões e milhões de pessoas. Queridos amigos, por que teve a transfiguração? Por que Moisés e Elias vieram ali confortar o nosso Senhor? Porque ele estava vendo que o sacrifício dele seria rejeitado por muitas pessoas. Na solidão do Getsemane, Jesus ali naquelas pedras, debaixo daquelas árvores, que elas estão, muitas delas até hoje ali, ou então descendentes daquelas árvores. Ali está um momento de maior aflição de Jesus. Uma outra coisa que Jesus também enfrentou naquele momento foi a traição de Judas, dos discípulos e de certa forma do povo geral. O beijo de Judas, ele foi algo muito doído para Jesus. Jesus deu a chance ali na Santa Ceia que Judas se arrependesse. E o que dizer do apóstolo Pedro, que disse que iria em todos os lugares com ele, que não deixaria ele ser pego, e até no primeiro momento defendeu Jesus? Pedro negou Jesus. E com relação a todos aqueles que Jesus curou, conversou, ouviu Jesus à beira dos montes, ali na praia, muitos desses que os seus parentes foram salvos por Jesus, talvez parentes dos coxos que andaram, dos cegos que enxergaram, estava ali naquele momento. Jesus então viu o ódio daquelas pessoas impulsionados por Satanás, dizendo crucificam, e soltando Barrabás. Isso foi uma das agonias que Jesus passou naquele momento. Nós entendemos também o abandono não físico, mas o abandono espiritual. Você pode ler e meditar como foi difícil para Jesus se separar de Deus. Talvez nenhuma dor foi tamanha em Cristo Jesus do que a dor de se receber o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. Você entende agora porque nós devemos, de vez em quando, meditar sobre as últimas horas do nosso Senhor? Isso traria para nós algumas lições valiosíssimas do Evangelho. Mas eu queria agora, através da leitura da Bíblia, fazer uma reflexão sobre as últimas 24 horas de Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 13, versículo 34. 18 horas de quinta-feira. Jesus está ali nos últimos momentos, e ele então reúne os seus discípulos e diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Às 18 horas daquela quinta-feira, a preocupação de Jesus era o que e quem ele iria deixar aqui nessa terra. Poucos minutos antes, na sua oração sacerdotal, ele disse assim: Senhor, eles não são do mundo, eles são nossos. Eu e você somos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. E a grande preocupação de Jesus é que nós continuássemos nos amando uns aos outros. Veja, Jesus não estava preocupado com ele, com a dor e com a humilhação que ele sentiria. Ele estaria preocupado se eu e você, hoje, nós nos amamos. Queridos irmãos, eu faço um apelo para você. Estamos prestes a ver Jesus voltar.
no ano de 2021, a nossa igreja já está fraca, sem fé suficiente e sem amor. Vamos aprender a respeitar o nosso próximo, respeitar os líderes respeitar os membros, para que nós vivamos num ambiente de amor. Quando Jesus estava indo para os últimos momentos da sua história de redenção aqui na terra, até quando ele fosse crucificado e morto na cruz do Calvário, Jesus estava preocupado com o nosso relacionamento. Que isso nos leve a refletir sobre como nós estamos amando uns aos outros, porque é isso que demonstraria lá fora da igreja o quanto nós somos de Jesus. Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 19 a 20. Vamos meditar um pouco às 19 horas, mais ou menos. Jesus tomou a ceia com seus amigos e, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: "Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós." Jesus deixou, na tardezinha daquele dia, uma cerimônia muito especial. Uma cerimônia que nós relembraríamos de tempos em tempos, o grande sacrifício de Jesus. O suco de uva sem fermento e o pão sem fermento simbolizavam então o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que nos remiu. Ele então deixa com os seus amigos, e nós somos os amigos de Jesus nesse momento. Nós somos os seus discípulos. Ele deixa uma cerimônia que lembraria do seu sacrifício. Muitas pessoas não tomam mais a ceia, porque elas estão brigadas uns com os outros. É muito mais difícil vencer o egoísmo e participar da ceia do Senhor. Mas lembre-se, Jesus disse que quem não toma a ceia não tem parte com Ele. Muitas pessoas às vezes se sentem muito pecadores ou muito pecadoras para tomar a ceia. Deixa eu te dar uma boa notícia. A ceia foi feita para pecadores. De tempos em tempos nós devemos fazer e tomar a ceia para que nós tenhamos a certeza do perdão. Participe da próxima ceia. Quando nós reabrimos a igreja, nós vamos fazer uma ceia nas igrejas. Participe, é importante. Jesus, no seu último momento, deixou isso para nós. Abra sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 14, 27. Jesus deixa agora uma mensagem de esperança. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse para os seus queridos amigos discípulos e diz para nós hoje. Ele deixa uma paz que em nenhum lugar do mundo é possível nós encontrarmos. O vazio que muitas pessoas têm na sua vida só serão preenchidas quando elas entenderem que nós precisamos da paz que vem do céu. Jesus, então, naquele momento, dá uma mensagem de reconforto, de esperança. Diz assim: não fiquem preocupados. Nesse momento eu estarei indo para o Calvário, mas ali eu celebrarei a paz da humanidade mais uma vez. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 42. Nós lemos que ele estava num grande dilema. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Naquele momento, Jesus decidiu seguir em frente, porque Ele te ama. Jesus decidiu, então, fazer o sacrifício, porque Ele me ama. Jesus, como homem, estava cansado, estava com medo. Ele tinha todos os atributos do homem, porque ele precisava morrer no lugar do homem. Mas ele, então, confiou no Pai até o último momento. Disse: Senhor, já que não tem outra forma de tirar de mim esse cálice, eu vou até o final, pelo Harley, pelo João, pela Maria, pelo José. Jesus, ele vai até a morte porque ele nos ama demais. Esse amor deve ser retribuído na nossa vida por Jesus. Abra agora a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14, dos versículos 43 a 45. Aqui começa então a saga de Jesus naquela madrugada. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. E logo que chegou, aproximando-se, disse: Mestre, e o beijou. A dor de uma traição. Porque as pessoas vinham receber Jesus com porretes, com tochas e com espadas. Aqui eles recusaram a luz do mundo. Jesus não precisava de traição, Jesus não precisava de passar por nada disso, porque ele morreria voluntariamente por nosso lugar. Que triste, você já se sentiu traído um dia? Isso não é triste? Mas aquele beijo de Judas
é o beijo que de vez em quando nós damos em Jesus, quando nós traímos a nossa fé. Querido, hoje Jesus ainda tem um olhar de amor que ele teve para com Judas e para com Pedro. Judas saiu dali e foi se enforcar. Pedro saiu dali e foi ser o grande apóstolo. Hoje tem a segunda chance para você também não fracassar. Agora eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 50. Por volta da meia-noite, depois de um embate ali com aquela turba, Jesus então foi realmente abandonado. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos fugiram. Ninguém ficou com o Senhor. Poucos dias antes, poucas semanas, ele falou assim: nós vamos até o final com o Senhor. Nós estaremos juntos. Ninguém vai tocar em ti, mestre. Mas na hora do grande momento, do clímax da prisão de Cristo, todos fugiram. Jesus, conforme havia sido profetizado, precisava passar sozinho no último momento da sua vida. Todos os abandonaram. E mesmo depois do sacrifício, muitos o abandonam. Querido amigo, querido irmão, ora a Deus nesse momento para que a sua fé não faça você desistir. Nunca, absolutamente nunca, nós jamais devemos abandonar a fé que um dia nós abraçamos. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18, os versículos 12 a 13, mais ou menos 1h da manhã. Jesus é levado então a Anás. Está sendo feito aqui um julgamento ilícito, porque não se julga sem defesa, não se julga de madrugada. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Anás, naquele momento, quem sabe, era a mente por trás de tudo aquilo. A Bíblia fala que amarraram Jesus das mãos. E como um prisioneiro, como um malfeitor, ele foi levado para injustamente ser acusado por aqueles homens. Queridos, isso é um absurdo que hoje nós ficamos indignados. Mas naquela época, Satanás cegou os olhos daqueles homens. Satanás fez com que eles fossem até as últimas consequências contra esse homem inocente. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Fizeram um complô de homens contra Cristo. E precisava que, na parte religiosa, tivesse alguém que pudesse acusar Jesus. Jesus, então, passou a ser sabatinado de forma violenta, de forma cruel e de forma indigna, de forma até mentirosa. Jesus não caiu na provocação, mas algumas palavras de Jesus foram suficientes para que Caifás, Anás, os anciãos, os líderes do templo daquele momento, tomassem como uma afronta e quisessem então levar até o poder político daquela região. Veja, eles não podiam matar Jesus, precisariam autorização do poder político de Roma, mas eles injustamente o acusaram na parte espiritual, na parte religiosa. É um contrassenso, não é? Jesus, Deus, sendo acusado por homens que supostamente faziam a vontade de Deus. É triste onde nós chegamos quando nós nos afastamos da verdade. Aqueles homens vão pagar por isso, eles verão Jesus voltar, foi prometido para eles. Agora eu gostaria que você lesse um pouco depois, ali nos próximos versos, no mesmo capítulo 26, agora no versículo 72 a 74, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Estamos falando de Pedro. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E ele jurou. E imediatamente o galo cantou. Que tristeza. Pedro, sempre muito impulsivo, foi aquele que disse que iria com Jesus até as últimas consequências. Ele jurou dizendo que não conhecia aquele homem. O homem que andou com ele 3 anos, o homem que chamou: segue-me. Tudo tinha um motivo, a fraqueza do caráter de Pedro. Ele não estava preparado. E quando ele nega Jesus e olha para Cristo, Cristo olha de volta para ele com um olhar de amor. Você fez algo que entristeceu o coração de Jesus? Nesse momento ele está olhando com olhos de amor para você. Ele quer que você se torne uma nova criatura. Pedro, quando morreu, a tradição católica diz que ele se recusou a negar Jesus dessa vez. Então falaram: então você vai ser crucificado como foi o seu mestre. Ele falou assim: será um prazer para mim, só que eu quero ser crucificado de ponta cabeça, porque eu não sou digno
de morrer como morreu Jesus Cristo. Que homem alguns anos depois, porque Deus pode transformar a nossa vida. Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Já estamos aqui na madrugadinha, quase chegando em sexta-feira. Lucas capítulo 22, dos versículos 66 a 68. Jesus então está aqui no Sinédrio e ali ele recebe acusações mentirosas e zombarias. Logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde eles disseram: se tu é Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Os principais homens estudiosos da Bíblia. Nós vemos até onde pode ir um homem que recusa a Deus em sua vida. É triste e é confortante saber que dentro daquela turba de pessoas tinham pessoas como José de Arimateia, tinha pessoas como Nicodemos, que não quiseram participar daquela farsa, porque amavam Jesus. Tiveram um relacionamento significativo com Jesus. Esse é o mesmo relacionamento que Ele quer ter com você hoje. Abra sua Bíblia agora, no livro de João, capítulo 18, no versículo 33. João 18, 33, agora nós já estamos chegando na parte onde eles vão levar Jesus para o poder político. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Era um jogo político. Ele queria resolver logo. Mas a luz do universo, a luz que pode mudar a vida de todas as pessoas, passou por Pilatos e ele não pegou. Então, lá no capítulo 23 do livro de Lucas, no versículo 11, e também em Marcos, no capítulo 15, versículo 15, nós vamos ler 2 versos aqui. Nós vamos ver que ele vai com Herodes e volta para Pilatos e é condenado. Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Herodes não só ignorou Jesus, como ele também zombou de Jesus. Herodes era um homem mau, coração duro, um homem pecador do mundo. A luz passou por Herodes também, e ele recusou, zombou de Jesus. Ele não queria se envolver nessas questões pequenas do povo judeu. E quando nós vamos no outro verso de Marcos 15, versículo 15, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos lava as mãos. Não consegue encontrar em Cristo nenhum tipo de justificativa para fazer isso. Então ele resolve, quem sabe, numa falsa demonstração de gentileza e de bondade, traz então um dos piores bandidos daquela região, chamado Barrabás. E coloca então Barrabás e Jesus. E pede para a multidão escolher um. Nesse momento a multidão escolhe Barrabás. A multidão grita: o que nós vamos fazer com ele? Ele perguntou. Crucifica-o, crucifica-o. Quantas vezes o nosso testemunho crucifica Jesus no nosso dia a dia? Cuidado, queridos irmãos. Cuidado como as pessoas veem você. As pessoas veem você como um filho de Deus ou como um do mundo. Naquele momento ali, o mundo preferiu Barrabás, porque estava sendo estimulado por Satanás a fazer Jesus desistir de mim e de você. Mas o amor de Cristo é tão grande que ele é impossível desistir de nós. E então eu quero que você abra sua Bíblia agora em João 19, 17. Já estamos ali às 9 horas mais ou menos da manhã. Jesus então é entregue para ser crucificado e ele carrega a sua própria cruz para ser humilhado mais ainda. Tomaram ele, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. O lugar da caveira, onde as pessoas eram humilhadas com a morte da cruz. Jesus foi chicoteado, Jesus foi dado a ele um manto cor de vermelho que simbolizava uma chacota por ele ser o rei dos judeus. Foi pregada uma plaquinha na sua cruz falando que ele era o rei dos judeus. Uma coroa de espinho, bofetadas, cusparadas. Tudo isso que eu e você merecíamos foi passado por Cristo Jesus porque ele nos amava. Jesus então carregou a cruz sozinho até o madeiro. Quanta humilhação pelo amor que ele tem demonstrado por nós. E se você vai ver agora no livro de Lucas, capítulo 23 a 26, era mais ou menos às 11 horas, quando alguém ajuda Jesus. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão,
que vinham do campo puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Queriam humilhar Jesus, mas Jesus já estava desfalecido. Então pegaram alguém ali da multidão, um homem que teve o privilégio de carregar um pouco a cruz de Cristo. Simão Cirineu levou a cruz até aquele lugar. Que honra para aquele homem. Talvez ele nem soubesse naquele momento, mas que honra ele teve. E se você for ver lá também no capítulo 27 de Mateus, no versículo 35, então lá para meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, nós encontramos que depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Queridos amigos, que humilhação pública, que desprezo que os seres humanos, motivados por Satanás, tiveram contra o nosso Salvador. Que tristeza. Por isso que é bom meditar nesses momentos, para a gente não fazer o mesmo. Eles tiraram sorte da túnica de Jesus. Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo, porque quem sabe eles não sabiam que aquilo ali era o grande momento da história da humanidade. Abra sua Bíblia em João 19, 26, por volta das 2h da tarde. Veja como Jesus é um Jesus preocupado com as pessoas. Ele olha assim para João, o discípulo amado, e diz, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Na agonia da cruz, Cristo estava preocupado com a sua mãe terrestre. Os nossos queridos irmãos católicos dão a Maria uma super dimensão na história. Mas Maria, com todo respeito, foi uma grande mulher, porque a ela foi dado o privilégio de cuidar de Jesus pequeno. Mas naquele momento Jesus estava querendo deixar que a sua família ficasse bem. Jesus é tão amorável que mesmo não precisando, ele teve a preocupação de deixar com seus irmãos e que Maria ficasse em boas condições. Isso demonstra que mesmo na cruz do Calvário, Cristo Jesus é só amor, é puro amor, 100% amor, 100% preocupação com a raça humana. E hoje é a mesma preocupação que ele tem comigo e contigo. Lucas 23, 46 chega ao fim, esse momento tão triste, mais ou menos umas 3h da tarde. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Queridos irmãos, aqui vem um momento muito especial, espiritualmente falando. Na cruz do Calvário, Deus falou uma palavra, tetelestai, que em grego significa está quitado a dívida, está quitado o débito. Nesse momento, no momento que Jesus queria, no momento que o sol escureceu, no momento que as densas trevas ficaram ali naquele lugar para ocultar a presença de Deus, o Pai, Jesus estava sobre si todo o peso do nosso pecado nos seus ombros. E isso fez com que ele não suportasse e entregasse o seu espírito. Jesus dá a sua vida e ele prometeu tomá-la, mas naquele momento ele fala, Pai, está sobre mim o pecado da humanidade. Eu estou aqui para terminar o sacrifício de uma vez por todas. E entregou o seu espírito ao Senhor dizendo, está quitado. Jesus na cruz do Calvário quitou a nossa dívida. Quitou a nossa dívida. Queridos, abra agora a sua Bíblia em Lucas 23, 47, porque entre as 16 e 17 há uma conversão muito interessante. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Um ímpio que participou, quem sabe participou de todo aquele processo, chega no fim e para si mesmo ele declara, é impossível esse homem ser culpado. Verdadeiramente ele era justo. Veja que a morte de Cristo começa a fazer a sua primeira obra. Faz a obra com o ladrão bom na cruz e agora faz a obra no centurião. A morte de Jesus foi abrangente. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Todos aqueles que buscarem alcançarão a salvação. E no último momento, Lucas 23, 53, entre 5 e 6 horas da tarde, 24 horas depois de todo o acontecido, tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Homens então depositaram o corpo do nosso Salvador no túmulo, e aí ele findou o plano que estava desde a fundação do mundo, disponível para nós os pecadores. Louvado seja o Senhor, porque nesse momento nós entendemos que a morte de Cristo nos deu a vida eterna. E então José de Arimateia fez um lugar onde poderia colocar Jesus
No momento que eu gravo esse culto é domingo de Páscoa. E hoje nós celebramos a sua ressurreição. Louvado seja Deus porque Jesus venceu a morte. E através da sua ressurreição, a nossa fé é válida, que nós também receberemos a bênção de uma nova vida. Você já foi em algum hospital alguma vez? Você já olhou aquele aparelho que fica do lado de alguém que está entre a vida e a morte? Às vezes essa pessoa tem uma parada cardíaca, então apita um sinal sonoro dizendo que não existe mais vida. Nós estávamos totalmente perdidos na linha do nosso mundo, no pecado, mas a cruz de Cristo foi a ressuscitação para a vida eterna. Nós estávamos que nem no monitor, o sinal horizontal. Mas quando Jesus disse, está feito, nós então revivemos. Louvado seja o Senhor. Por este domingo nós estamos relembrando o mais importante da fé cristã. Paulo diz que se a gente não tivesse fé e esperança na ressurreição de Cristo, era em vão a nossa fé. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Se você for à tumba, onde foi colocado o corpo de Cristo, que está preservado até hoje, você não encontrará mais um corpo, ossos, nem roupas, porque Jesus ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por ter feito isso por nós. Queridos irmãos, chegamos ao fim desse momento onde nós relembramos as últimas 24 horas da vida de Jesus. É aconselhado de vez em quando nós meditarmos nesse momento. Eu quero hoje agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Você me acompanharia aí onde você está com uma oração? Vamos com o coração agradecidos nesse momento, levar uma prece juntas, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo e pedindo para que Deus nos ajude nessa caminhada, nós estarmos firmes para que esse sacrifício vale a pena em nossa vida. Quer fazer a sua oração comigo? Feche seus olhos se você puder. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. O privilégio não só de te conhecer, mas o privilégio também, Senhor, de fazer parte de um povo que te espera em algum momento desse futuro bem próximo. Nós relembramos aqui os últimos momentos da vida de Cristo. Foram momentos de um amor tão altruísta, uma entrega total, sem esperar nada em troca. E quantas vezes nós fazemos aquele sacrifício de Jesus não valer nada em nossa vida pelo coração duro, pelas faltas, pelas falhas. Mas por favor, Senhor, nesta noite, ou neste momento onde as pessoas estarão ouvindo e assistindo esse sermão, nos dê, Senhor, por favor, um coração novo, um espírito inabalável. Ajude-nos, Senhor, nas nossas lutas e dificuldades. E que cada dia seja um dia de aprendizado, mas acima de tudo, um dia de preparação para um dia vivos ou então mortos ressuscitados, num piscar de olhos, nós recebermos Jesus Cristo nas nuvens dos céus, para então vivermos contigo por toda a eternidade. Pai eterno, eu quero fazer 2 pedidos muito especiais. O primeiro deles é que o Senhor continue abençoando o nosso povo, abençoe a nossa igreja, os amigos da nossa igreja. Vivemos em tempos difíceis, perigosos, mas deixamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nos proteja, por favor. Mas também eu te faço um pedido, Senhor, que nos anime, nos dê a alegria de partilhar as boas novas de salvação. Querido Deus, agora começa um movimento em toda a igreja da face da terra, um movimento de levarmos a mensagem do Evangelho. Por favor, Senhor, ressuscite em nós, quem sabe aquele desejo que nós tínhamos há muito tempo de falar de Jesus para as outras pessoas. Quem sabe eu prego hoje para um irmão que já faz quase uma década que não leva ninguém a Jesus. Está infrutífero. Por favor, Senhor, o ajude a entender a necessidade de, nesses últimos dias, nos envolver na obra missionária. Por favor, Senhor, quem sabe eu falo para alguém que já foi muito missionário, mas hoje está desanimado na sua fé, está triste, está com a sua fé vacilante, Senhor. Por favor, recupere em nome de Jesus. A igreja precisa de pessoas. Senhor, abençoe o nosso distrito. Nós temos um grande desafio missionário. Nós temos a capacidade de levar a mensagem a muito mais pessoas que nós estamos levando. Nós temos a capacidade também de batizar muito mais pessoas que nós temos batizando. Por favor, Pai, nos perdoe, mude a nossa vida, nos faça pessoas melhores, mas acima de tudo mais santas e
mais felizes em compartilhar a sua mensagem. Por favor, Senhor, nos alcance. Que o Espírito Santo hoje faça e refaça a boa obra que tem feito nos últimos tempos em nossos corações. E que nós saiamos dessa Semana Santa diferentes de todas as outras que nós assistimos. O coronavírus, Senhor, nos deu um alerta com relação à nossa saúde, com relação à nossa fragilidade. Mas ele também nos relembrou que quando as coisas desse mundo piorassem, Jesus estaria prestes a voltar. Nós queremos ir para o céu, Senhor, e nós queremos levar pessoas para o céu. Nos abençoe, nos capacite, nos dê sabedoria e coragem para pregar da Tua palavra. Abençoe, Senhor, essa semana que se inicia. Abençoe os irmãos que vieram assistir e as suas famílias. Fique conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que maravilha! É sempre bom passar um momento aqui com vocês. Estou feliz que mesmo à distância, preferi estar pregando e conversando com vocês pessoalmente, mas fico feliz pelo privilégio que Deus me deu em repartir o pão mais uma vez. Queridos, nós estamos aqui no começo de abril de 2021. Muito embora esses vídeos fiquem para sempre nas redes sociais, nós temos que pontuar algo muito especial. Nós continuaremos temporariamente com as nossas igrejas fechadas. Por isso eu convido você, todos os sábados, às 10 horas da manhã, todos os domingos, às 20 horas, com a classe bíblica, e toda quarta-feira, às 19h30, com a nossa interação ao vivo, através da live, com pedidos, agradecimentos e uma mensagem. Continuemos firmes. Temos notado que algumas pessoas não têm entrado e passado esse momento. Queridos, nós não estamos indo na igreja, mas é de suma importância que você assista esse programa, porque não é para ouvir apenas o meu sermão, é para se conectar às coisas de Deus e se desconectar um pouco do mundo. Se você conhece alguém que não tem assistido, convide ele, faça ele vir. E no próximo domingo, por favor, transmita essa mensagem para alguém que você quer ver no céu, alguém que você quer estudar a Bíblia. Eu vou começar a te ajudar. Nós trabalharemos em conjunto para levarmos a mensagem e sermos uma igreja diferente e relevante aqui em Bauru. Deus possa abençoar você. Eu me despeço, nos vemos agora no próximo momento da live, na quarta-feira, no culto de oração. Até lá, um grande abraço. Tchau.